Agora que nós temos, então, a primeira e a segunda lei, quais são as consequências dessas leis, né? Então, as consequências da primeira e segunda lei. Tá bom? Bom, essas duas leis da termodinâmica, pessoal, elas nos possibilitaram, né, a gente descrever a energia interna, a gente descrever as variáveis, por exemplo, como energia de Gibbs, energia de Helmholtz, tá bom? E elas podem ter consequências interessantes quando a gente acaba utilizando as duas leis juntas, né? Por exemplo, para o próprio ciclo de Carnot, né? Se a gente pegar daquela definição do ciclo, olha, vamos pegar o ciclo de Carnot. Se a gente pegar lá no ciclo de Carnot, nós tínhamos lá que nós definimos, né? A temperatura da fonte fria com a temperatura da fonte quente era igual ao calor, né, da fonte fria com o calor da fonte quente. Pessoal, lembrando que a gente pode escrever dessa maneira, ou a gente pode escrever com o Q maiúsculo, né? Ou a gente pode escrever também, né? Eu vou escrever de outra forma aqui também para vocês, porque os livros às vezes trazem, né, representações diferentes. Aqui o Q maiúsculo, então da fria pode ser cold, né? E também pode ser hot aqui, né? Certo? Então, tanto faz você representar dessa maneira, tá bom? E ainda tem vocês podem ter algo assim também, ó, a temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente é igual ao Q da fonte fria, né? Com o Q da fonte quente. Então, vocês podem ter várias abordagens. Eu vou usar essa aqui, tá? Aqui eu misturei o português, né, com o inglês. Mas aqui é só para mostrar para vocês que vocês podem escrever o frio como cold, o C, né? Ou o calor quente como hot. Então, fiquem atentos a essas nomenclaturas, pessoal, porque cada livro ele traz uma abordagem diferente, né? Então, mas no final o significado é o mesmo, tá bom? Então, vamos olhar aqui, então vamos usar aqui essa nomenclatura. TF, TQ vai ser igual a QF, QQ. Então, a primeira consequência que a gente tem é que a gente pode trocar o calor. Lembra que o TDE, podemos trocar aqui o valor, né, do Q, né, pelo TDS. Então, então, a gente pode escrever agora isso aqui como TDS. Olha que legal. Vai ser igual ao DQ. Tá certo? Isso aqui vem lá da desigualdade de Clausius, né, que a gente mostrou para vocês, né, e a gente consegue, então, agora olhar o ciclo de Carnot, né. Então, a gente agora pode interpretar o ciclo de Carnot, né, em função da temperatura e do valor de entropia. Olha aqui, correlacionando o calor com a entropia e a temperatura, tá bom? Quais são as outras consequências? Eu vou mostrar aqui para vocês. Uma outra consequência, ela vai dar origem ao que a gente chama de relação fundamental aqui. Que seria a relação fundamental aqui uma equação fundamental da termodinâmica. Vamos pegar um sistema fechado, né, com uma transformação reversível e com trabalho na forma de trabalho de expansão. Então, trabalho na forma de expansão, tá bom? Vou colocar aqui expansão, tá? E o nosso sistema, ele é fechado, tá? E é reversível, né? Vai ter uma transformação reversível. Então, essa é a premissa básica. Então, se a gente calcular ou determinar a energia interna do sistema, vai ser dQ mais dW. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Lembra que em alguns livros também a gente pode escrever o dQ cortado, tá? Deixa eu aproveitar aqui e escrever de outra forma também. Que pode ser Q mais W, né? Mas aqui a gente está usando a nomenclatura du é igual a dQ mais
DW, tá bom? Vocês podem ver também nessas duas formas, podem estar no livro, tá? Então, dependendo do livro que vocês estiverem estudando, vocês podem ter essas duas formas. Só que a gente pode escrever o trabalho de expansão de que maneira, pessoal? Olha que interessante. A gente pode escrever o DW reversível, tá certo? Como sendo menos PDV. Agora, por que é menos PDV? Porque é um trabalho de expansão, tá? Se é um trabalho de expansão, vocês podem trocar o PDV aqui, tá? Então, a gente pode escrever também o DQ reversível, que eu mostrei para vocês, que vem lá, né, da segunda lei da termodinâmica. Então, nós podemos escrever dessa maneira, TDS. Olha que bacana. Então, o meu DQ agora vai ser TDS e o PV. Então, nós temos que DU vai ser o que, pessoal? TDS menos PDV. Essa equação aqui é uma das equações uma equação muito importante, porque a partir delas a gente consegue definir várias outras relações fundamentais, né, de interesse principalmente para os químicos, né? E aqui a gente chama de equação fundamental da termodinâmica. Então, a gente consegue agora, a partir dessa equação, né, originar outras várias equações, né, e outras várias relações aqui. Então, essa é uma consequência ainda da primeira e da segunda lei da termodinâmica. Tá bom? Então, bastante coisa sai aqui desse... Né, vamos reescrever ele aqui. E aí agora vocês vão entender por que a relação fundamental da termodinâmica é tão importante. Olha só, da relação fundamental, vou reescrever ela aqui. Nós temos, então, que dU é TdS, né, menos PV, ou PDV, né? PDV. Bom? Então, essa é uma relação fundamental. Então, vamos olhar com calma. E nós temos U como sendo uma função de S e uma função de V. Então, a gente pode escrever isso aqui, então, U como sendo uma função de S e uma função de V. Então, da equação fundamental agora da termodinâmica, nós conseguimos reescrever isso aqui, né, da seguinte forma, aplicando, né, o teorema de que se F é um F de X e Y, isso aqui vocês têm que lembrar lá do cálculo, né? Então, nós vamos ter a seguinte situação, que a derivada, né, do EDF pode ser escrita da seguinte maneira, df dx, né, mantendo o y, né, dx, mais df dy, isso é uma propriedade do cálculo, tá, pessoal? Em x, ou na x, né, dy. Então, olha só que bacana, esse aqui vai ser o meu df, tá bom? Então, se você tem uma função que é um f de x e y, o df vai ser o quê? Del f, del x na y, tá bom? Del x na y, dx, mais del f, del y na x, dy, tá? Vamos aplicar essa propriedade, então, agora, que ficou muito mais fácil agora da gente escrever mais relações aqui, né, em função da energia interna. Agora a gente consegue expandir, né, um U de S e V. Vamos ver como que faz. Olha aqui, colocando aqui. Então, vamos reescrever, aplicando então essa propriedade do cálculo, né? Então, agora a gente consegue escrever nosso DU, né? Vai ser igual ao que, pessoal? Vai ser del U sobre del S na V ds mais o que? Del U, né? Del V
na S dV. Ora, vamos comparar aqui, ó, com essa equação aqui, ó, olha aqui, ó. Você tem aqui o du, aqui você tem o du, ok. Aqui você tem o t, né? Aqui você tem o quê? Del U, del S na V. ds, ds. Aqui você tem o del U, né? Aqui você vai ter o del U. E aqui você vai ter o P, menos P, del V, né? Del U, del V na S, menos P. Olha aqui, ó, que bacana. E o dv aqui. Então, se vocês fizerem uma análise comparativa dessas duas equações, né, elas são equivalentes, né? Essa aqui com essa. Olha só, o que a gente consegue? A gente consegue definir T. Olha a temperatura surgindo aqui, ó. Definindo T como sendo del U, del S na V. E nós podemos definir a pressão del U, del V na S, que vai ser igual a menos P. Olha que bacana. Então, nós definimos pressão e temperatura, utilizando o quê? Energia. Esse U é igual ao outro. Não sei se é diferente aqui, mas é o mesmo, tá? Então, se vocês olharem aqui, pessoal, esse U, vocês conseguem definir temperatura agora e definir a pressão também como uma função de U. No caso da temperatura, vai ser del U, del S na V. E no caso da pressão, menos P, né, vai ser del U, del V na S. Então, mantendo o volume constante, a variação da energia interna com a entropia, vai ser o quê? Temperatura. Olha que definição sofisticada de temperatura aqui, né? Então, temperatura acaba tendo uma definição muito sofisticada, né, levando em conta a energia interna e a entropia do sistema volume constante. E a pressão também, olha, como sendo a energia volume variando com o volume, a entropia constante. Então, esses dois novos parâmetros aqui, ó, a gente consegue fazer essas relações, né, utilizando aqui a equação fundamental, né, a equação fundamental aqui, e utilizando, abrindo essas equações, né, utilizando o teorema, né, daqui da função, né, no caso aqui uma função de duas variáveis, tá bom? Então, é muito interessante a gente utilizar isso. Isso vai dar origem, pessoal, a várias outras funções, tá bom? A gente pode até igualar aqui, olha, deixa eu ver aqui, ó, se dá para igualar. Dá para igualar aqui, ó, vamos fazer, como a gente sabe que o du vai ser igual a TdS menos PDV, olha só, vamos trocar aqui por essas duas variáveis agora. Como que fica? Fica del T, del V na S igual a menos del P, del S na V. Show de bola. Aqui, ó. Mais essa equação que a gente consegue aqui, né, definir aqui no nosso utilizando essas relações fundamentais. Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês que a gente pode usar esse tipo de abordagem agora para definir várias outras equações, várias outras relações, e vão originar o que a gente chama das relações de Maxwell, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, como faz toda essa relação de Maxwell, utilizando aqui o conceito aí da primeira e segunda lei da termodinâmica, né? Utilizando também as relações, né, e a equação fundamental da termodinâmica, tá bom?